Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco novamente para estudarmos a Palavra de Deus. No dia de hoje, nós vamos estudar a lição Abigail, Coragem e Brandura. O verso áureo está em Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então aqui nós vemos como que uma resposta branda pode mudar uma situação. Nós vamos ver na história de Abigail como que ela foi dotada por Deus de muita sabedoria ao responder brandamente e acalmou ali então aquela ira. Isso, então vamos passar para a primeira pergunta. Quem era Nabal e qual o seu caráter? Lá em 1 Samuel 25, 1 a 11, nos relata o seguinte: E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os seus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então aqui Samuel nos traz a história, um pouco mais sobre Nabal e a sua esposa Abigail. Aqui nos diz então que Nabal era de um caráter muito ruim, que ele era mesquinho e ele não quis aceitar a proposta de Davi, o pedido de Davi de alimento ali para ele e para seus homens que estavam com Davi. Então ele não quis aceitar, agiu com desprezo, perguntou quem é Davi, quem é filho de Jessé. Eu não vou tirar pão da minha boca para dar para quem eu nem conheço. Então esse foi o como agiu Nabal. Ele era muito mesquinho, Nabal. Então nós vamos ler a notinha que está em Patriarcas e Profetas, página 665. Enquanto Davi e seus homens se encontravam no deserto de Parã, protegeram contra as depredações dos saqueadores os rebanhos e gado de um homem rico chamado Nabal, que tinha vastas posses naquela região. Nabal era descendente de Caleb, mas o seu caráter era intratável e mesquinho. Era o tempo da tosquia das ovelhas, a ocasião da hospitalidade.
Davi e os seus homens estavam em grande necessidade de provisões. E de acordo com o costume daqueles tempos, o filho de Jessé enviou 10 moços a Nabal, ordenando-lhe que o saudasse em nome do Senhor, e acrescentou: Davi e seus homens tinham sido como uma muralha protetora aos pastores e rebanhos de Nabal, e agora pedia-se àquele homem rico que fornecesse de sua abundância algum recurso à necessidade daqueles que lhes haviam prestado tão valioso serviço. Davi e os seus homens poderiam ter se servido dos rebanhos e gado, mas não o fizeram. Portaram-se honestamente. Sua bondade, entretanto, nada valera junto a Nabal. A resposta que este enviou a Davi indicava o seu caráter. Embora tivesse Nabal repelido o necessitado grupo de Davi e dos seus homens, naquela mesma noite fez um extravagante banquete para si e os seus ruidosos amigos, e condescendeu em comer e beber até mergulhar num embriagado estupor. Então nós vemos aqui que Davi fez de benevolência para ele, né? E ele não retribuiu, né, a Davi. Ele então aqui fala que ele era intratável e mesquinho, né? Então nós vemos que Davi e seus homens, eles poderiam a qualquer momento, estando rodeado ali pelas ovelhas, pelos animais que tinha Nabal, eles poderiam ter roubado, ter pegado, mas eles não fizeram isso, eles não queriam, eles queriam agir honestamente, por isso eles foram e pediram a Nabal em honestidade, né? E em respeito a Nabal e as suas propriedades, e ele agiu como agiu. Então nós vamos fazer a segunda pergunta, que diz: qual era o Deus de Nabal e que parábolas ilustra seu caso? Vai estar em Lucas 16, do 19 ao 21. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Sim. Então nós temos aqui ilustrado em Lucas a parábola do rico e do Lázaro, né? Que aqui no caso é então essa parábola que ilustra esse mesmo caso que aconteceu com Davi. Nós vamos ler aqui também no comentário bíblico, na página 1022, o segundo comentário bíblico, diz o seguinte: Nabal não se preocupava em gastar uma quantidade extravagante de sua riqueza para condescender consigo mesmo e glorificar-se, mas parecia-lhe demasiado penoso conceder uma compensação que nem chegaria a sentir falta aos homens que tinham sido como um muro para suas ovelhas e rebanhos. Nabal era como o homem rico da parábola. Ele tinha um só pensamento: usar os dons de Deus para satisfazer a seus apetites egoístas e animalescos. Não possuía um só pensamento de gratidão para com o doador. Não era rico para com Deus, pois os tesouros eternos não tinham qualquer atrativo para ele. A vida presente de luxo, de lucro, era a única coisa que absorvia o seu pensamento. Isso era o seu Deus. Então, qual era o Deus de Nabal? Justamente as riquezas, o luxo, o lucro, isso era o Deus de Nabal. Ele não era, então, uma pessoa convertida e não quis ajudar, né? Fala que se fosse para fazer para ele, para os amigos, ele não se preocupava em gastar qualquer quantidade de comida, mas por um pedido que lhe foi feito, então, ele não aceitou. Vamos passar à terceira pergunta,
Que pedido enviou Davi a Nabal? De que maneira Davi recebeu a notícia? Agindo rapidamente, com quem um dos servos de Nabal foi falar? Em 1 Samuel 25, 12 a 17, diz o seguinte: Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que vivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil que não há quem lhe possa falar. Então, esse foi o pedido desse trabalhador ali, né, que trabalhava para Nabal, para a família de Nabal, que ele teve a ideia de ir até Abigail e pedir para ela então, e não para Nabal, porque sabia que Abigail era uma pessoa justa e que ela faria o que era correto e que poderia mudar a situação que já estava ali, uma situação muito séria para aquela família, porque Davi já tinha se levantado contra eles. Então ele explicou ali que eles serviram de muro para eles, cuidaram, não fizeram nenhum mal, foram muito bons com os trabalhadores que estavam ali em redor, e que eles tinham ido falar com o marido, com Nabal, e ele tinha destratado. Então nós vamos ver no decorrer como que Abigail vai se portar. Então vamos ler a notinha. Quando os moços voltaram com as mãos vazias e relataram o acontecimento a Davi, este ficou cheio de indignação. Ordenou que os seus homens se aparelhassem para um encontro, pois que resolvera castigar o homem que lhes negara o que era do seu direito e que ao dano acrescentara o insulto. Este movimento impetuoso estava mais em harmonia com o caráter de Saul do que com o de Davi, o filho de Jessé. Porém, tinha ainda de aprender lições de paciência na escola da aflição. Um dos servos de Nabal foi apressadamente a Abigail, esposa de Nabal, depois que este despedira os moços de Davi, e contou-lhes o que tinha acontecido. Nabal acusou falsamente a Davi e a seus homens para justificar seu egoísmo, e classificou Davi e seus seguidores como escravos fugitivos. Um dos homens a serviço de Nabal, temendo os seus resultados que viriam no rastro da insolência do patrão, foi e informou o caso à esposa de Nabal, sabendo que ela possuía um espírito diferente do seu esposo e era uma mulher de grande prudência. Então, que pedido enviou Davi a Nabal? Foi justamente o que já comentamos. Ele pediu alimento, pediu provisões para ele e para seus homens. E de que maneira Davi recebeu a notícia? A notícia, então, de que Nabal não havia aceitado, ele recebeu muito mal, se irou, e aí aqui fala que ele agiu como Saul, né? Quis
ser impetuoso, agir ali num momento, ficou com raiva e quis se vingar então de Nabal e de sua família. E agindo rapidamente, com quem um dos servos de Nabal foi falar? Com a sua esposa, porque diz que ela era de índole boa, né? E uma mulher prudente, então eles foram reclamar com ela, né? Exatamente. Nós vamos ver no decorrer essas palavras sábias e os atos, as ações que seguiram com Abigail. Então vamos passar para a quarta pergunta, que diz: que providências Abigail tomou prontamente? E por que ela não consultou o seu marido? E como se portou? E que palavras dirigiu a Davi? Então vamos ver em 1 Samuel 25, 18 a 31. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumentos. E disse a seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor, seja dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu senhor será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado do meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Sim, então que providência Abigail tomou prontamente? Então ela, sabendo de tudo que aconteceu, né, e explicou a Davi justamente que ela não tinha ficado sabendo do pedido de Davi e de tudo que aconteceu. E a partir do momento que ela ficou sabendo, ela juntou então mantimentos, pães, passas, né, animais já cozidos,
e levou então até Davi e seus homens e já encontrou eles no caminho vindo para fazer mal para ela e para sua família. Então ali ela pediu misericórdia, implorou para Davi, falou que o Senhor estaria com ele, né, e que ele não ligasse para Nabal porque ele era um louco, e que ela estava ali e pedia clemência para Davi e que ele aceitasse então agora os mantimentos que ela trouxera. Tudo isso sem o próprio marido dela saber, porque ele era imprudente, né? Exatamente. Então por isso que ela não consultou o marido, como está perguntando aqui, né? Uhum. Então nós vamos ler a notinha que vai falar exatamente aquilo ali que estava na Bíblia, né? Sem consultar o esposo ou contar-lhes sua intenção, Abigail fez um amplo suprimento de provisões que, posto sobre o jumento, enviou adiante sob os cuidados de servos, e ela partiu para encontrar-se com o grupo de Davi. Encontrou-os no encoberto de um monte. Abigail dirigiu-se a Davi com tanta reverência que se falava como se falava a um rei coroado. Nabal tinha escarnecedoramente exclamado: "Quem é Davi?" Mas Abigail chamara-o Senhor meu. Com amáveis palavras, ela procurou abrandar-lhes os sentimentos irritados e pleiteou com ele em favor do seu esposo, nada tendo de ostentação ou de orgulho, antes cheia de sabedoria e amor de Deus. Abigail revelou a força da sua devoção para com a sua casa e esclareceu a Davi que o procedimento indelicado do seu marido de nenhuma maneira fora premeditado contra ele, como uma afronta pessoal, mas que simplesmente tinha sido a exploração de uma natureza infeliz e egoísta. Abigail não tomou para si o crédito deste raciocínio a fim de demover a Davi do seu precipitado propósito, mas deu a Deus a honra e o louvor. Ofereceu então sua rica provisão como oferta pacífica aos homens de Davi, e ainda pleiteou como se ela mesma fora quem tivesse provocado o ressentimento do líder. Abigail apresentou por inferência a consulta que Davi devia adotar. Ela faria as guerras do Senhor. Ele faria as guerras do Senhor e não deveria procurar vingança de ofensas pessoais. Então, perseguido como um traidor, ela continuou. Então nós vimos aqui, né, que mulher sábia, né? Ela sabia do caráter do marido, então ela tomou a frente e fez de uma maneira conforme a vontade de Deus, né? Uma coisa premeditada, foi e pediu clemência, né, em favor dela e da família dela, né, para que Davi não se vingasse, né? E fala também que ela tomou a culpa como sendo dela, então não teve ego, ela não chegou lá cheia de arrogância, mas chegou em humilhação, tomando a culpa para ela. Obviamente que a culpa não era dela, mas para abrandar aqueles sentimentos exaltados que estavam com Davi, ela chegou dessa forma, se humilhando, e quebrantou o coração de Davi. Nós vamos ver no decorrer da lição. Isso. Então nós vamos passar à quinta pergunta. De onde procederam tão sábias palavras? Aqui é muito importante, né? Não foi dela, foi de Deus, né? Deus deu a sabedoria para ela que ela pudesse falar daquela maneira e quebrantar o espírito irritadiço que estava Davi. Exatamente, aqui em Provérbios 15, 1 a 2, né, que trata do versículo do verso áureo,
vem falando da resposta branda. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então ela foi sábia, ela usou de brandura ali para desviar o furor. E com certeza as palavras não procederam dela. Nós vamos ver aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 667, o que diz: Estas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências do seu intuito precipitado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacasse grandes males. Uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rasto de luz aonde quer que o seu possuidor vai. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. Então nós vemos aqui que tudo que ela fez, ela não fez dela, ela fez imbuída pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo dirigiu ela para que ela falasse aquelas palavras brandas, né? Aqui fala assim: a piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor. Davi estava muito irritado. Só que com aquela bondade, com aquela mansidão, com aquela sabedoria que ela teve para dirigir as palavras a ele, ela ganhou o coração de Davi. E aí a gente vai ver posteriormente que Davi ficou muito agradecido, né? Por ela ter tirado ele de pecar. Porque se a pessoa já está irritada e você também fala irritado, aí, não, como diz o verso ali, né? A resposta branda desvia o furor. Não vai desviar o furor, né? Exatamente. E aqui diz ainda que Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. Então é uma grande sabedoria. E ela podia reprovar ele, mas não estava percebendo. Ele não estava percebendo que ela estava reprovando ele, de tanta sabedoria que teve, então, nas palavras de Abigail. Conquistou o coração dele. Passamos à sexta. Como ficou Davi? Como agem poucos diante da reprovação? Em 1 Samuel 25, 32 a 35, nos relata o seguinte: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão e o que tinha trazido, e lhes disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então agora ela pôde subir em paz para casa, sabendo que a destruição não chegaria mais a ela,
e a família dela, porque Davi, em face dos conselhos dela, ele aceitou a reprovação ali e agradeceu, né? Disse: bendito seja o Senhor por ter te enviado e ter livrado ele de cometer tais atrocidades. Um pecado, diz que imperdoável, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, né, que era um pecado que ele mesmo ia ficar para o resto da vida preocupando, né, ele. As maneiras e os presentes conciliadores de Abigail abrandaram o espírito de Davi. Declarou ele que fora sua intenção destruir Nabal e a sua casa, mas que agora se absteria da vingança, pois cria ter sido Abigail enviado do Senhor para impedir que ele cometesse um mal tão grande. Prometeu que o pedido dela seria sempre lembrado, mesmo quando já estivesse no trono de Israel, e que nunca procuraria retaliação pelo insulto de Nabal. A paixão de Davi esvaiu-se sob o poder de sua influência e raciocínio. Ele ficou convicto de que assumira uma conduta imprudente e perdera o domínio do seu próprio espírito. Com humilde coração, recebeu a repreensão em conformidade com as suas próprias palavras. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo. Ele deu graças e louvores, porque ela o aconselhara retamente. Muitos há que, quando reprovados, julgam ser dignos de elogio, se recebem a repreensão sem se tornarem impacientes, mas com poucos recebem a reprovação com coração grato, e abençoam aqueles que os procuram salvar de seguirem por um mau caminho. Então nós vemos aqui que ela foi movida, né, pelo Espírito de Deus, e com a maneira que ela falou e que ela aconselhou ele deu louvor e graças a Deus por não ter caído num pecado que ele mesmo ia ficar pro resto da vida na mente dele, né? Ele não ia se perdoar. Exatamente, e aqui diz, né, que quão poucos que recebem uma reprovação, assim como Davi, com o coração grato, se humilha e aceita que errou, né? Diz que errou e aceita a reprovação. Então nós vemos que o coração de Davi sempre foi assim, até mais lá ao fim de sua história, como nós sabemos que acontecem coisas terríveis, pecados terríveis que Davi comete, né, de assassinato inclusive, e quando vem e é mostrado a ele seu pecado, ele de novo, como aconteceu aqui, se prostra diante de Deus e vê o seu próprio pecado e se arrepende. Então, mesmo com tantos erros que Davi cometeu, esse sempre foi o coração dele, um coração grato pela reprovação e pronto a se humilhar. Isso. Vamos passar então à 7ª pergunta. Após o encontro, por que Abigail se rejubilou? Após meditar, o que Davi percebeu? Então, aqui no Meditação Matinal, refletindo a Cristo, na página 325, diz o seguinte: Abigail se rejubilou pelo fato de sua missão ter alcançado êxito e por ter sido um instrumento para salvar sua família da morte. Davi se rejubilou porque, através de seu oportuno conselho, foi impedido de cometer atos de violência e vingança. Após meditar, percebeu que isso teria sido causa de descrédito para ele perante Israel e seria uma lembrança que sempre lhe teria causado o mais profundo remorso. Sentiu que ele e seus homens tinham o maior motivo para serem gratos. Então, olha só, de tantas coisas que Abigail salvou Davi.
Então aqui Davi ainda não tinha sido coroado rei, e aqui fala que se ele tivesse feito isso, ele teria descrédito perante Israel. E isso seria lembrado para sempre, né, na sua trajetória. Então, Abigail livrou ele de cometer essas coisas. E por que Abigail se rejubilou? Por a missão ter alcançado êxito, por ela ter conseguido salvar a sua família dela, né? Muito lindo, né? Essa experiência. E após meditar, o que Davi percebeu? Que se não fosse o conselho dela, ele tinha pecado, né? Ele tinha agido sem pensar, né? Oxalá que cada um de nós possamos sempre pensar, buscar a Deus acima de tudo, assim como Abigail fez, né? Antes de cometer um erro grave que talvez é imperdoável para a própria pessoa, né? Então, que possamos tirar essas lições, proveito para a nossa vida, né? Aqui nessa terra. Que assim seja. Então, que nós possamos também, como Davi, ter o coração grato quando recebemos alguma reprovação de alguém que é para o nosso próprio bem, para talvez nós não cometermos algo, ou se já tivermos cometido, que nós venhamos a nos arrepender e aceitar que erramos e saber que temos um Salvador que é fiel e justo para nos perdoar. Que Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.